como eu já havia adiantado, está conosco hoje o nosso querido Luiz Felipe. Luiz Felipe é da casa, operando lá no núcleo Chico Xavier, que é prolongamento da casa, e como eu disse, é recíproco. A nossa casa é prolongamento do núcleo. Ele, portanto, seja bem-vindo, que ele possa recolher as nossas melhores vibrações e possa nos trazer a sua mensagem da tarde de hoje. A palavra é tua, Luiz. Para poder formalizar o nosso encontro, né? Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar vocês, uma boa tarde, agradecendo aí a oportunidade que a gente tem de poder estudarmos juntos e com o estudo fazermos um esforço de podermos colocar em prática lá fora o que aqui dentro a gente aprende, né? A doutrina espírita, como nós sabemos, pelos que temos estudado e pelos tratamentos que a gente faz, ela não opera milagres, mas ela nos esclarece e consola. Com esse esclarecimento e essa consolação, nós temos um pouco mais de serenidade para que possamos, calmos, pensar melhor nas situações que estão nos envolvendo e para que direção nós queremos ir e quais as ações que nós devemos tomar para seguir naquela direção corretamente, né? Nós podemos ir numa determinada direção, mas podemos ir por diversos caminhos, né? Então, quando a gente está nessa situação de serenidade e esclarecidos, consolados no sentido de saber que o que está nos acontecendo é para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução, através do exercício que a gente faz, nós temos as condições de traçar um caminho melhor para nós, pelas nossas condições, porque cada um de nós tem determinadas condições. Então, o caminho que eu, sereno, posso traçar para mim, para ir ali para a Dona Meca, pode ser um. Para outros, provavelmente, poderá ser outro caminho, porque é mais adequado às suas condições, aos recursos que ela tem e ao conhecimento. Uma sensibilidade maior, se vai ter chuva ou não, então já planeja levar o guarda-chuva, né? Então, cada um de nós vai tomando cuidados que são inerentes ao nosso próprio conhecimento, à abrangência do nosso conhecimento. Por isso os grupos de estudo são bastante importantes dentro da casa espírita, para que a gente possa ampliar esse leque de conhecimentos, para a gente poder tomar melhores decisões. E lá, na introdução do Livro dos Espíritos, quase chegando ao final da introdução, Kardec faz uma declaração de que não só pelo bem que o Livro dos Espíritos traz, pelas coisas que ele informa, ele próprio, Kardec, se coloca numa posição de não ter nenhum louros por ter escrito, por ter organizado o Livro dos Espíritos, porque na realidade quem trouxe todas as informações foram os Espíritos. São palavras de Kardec ali na introdução. Mas o que eu gostaria de dizer é que além disso, ele fala assim, além desses conhecimentos que ele traz, e de ser os próprios Espíritos que trouxeram, uma outra coisa bastante importante tem o Livro dos Espíritos no seu ensinamento, que é nos mostrar qual o caminho que a gente deve seguir para alcançar uma evolução melhor do que a que nós já alcançamos até aqui. Como nós progredirmos. E ele diz que, além dele mostrar esse caminho, ele também mostra como seguir esse caminho. Então, quer dizer, a introdução do Livro dos Espíritos já vai nos dizendo, olha, a doutrina é esclarecedora,
ela é consoladora, foram os Espíritos que trouxeram essas informações, os conhecimentos que aqui estão, era para nos mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e qual o caminho a gente deve seguir. E além disso, como nós devemos seguir. Então hoje, o capítulo que a gente vai estudar é a parte 2ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 2. O capítulo em si é sobre as penas e os gozos que nós temos na vida. Quando nós falamos que penas e gozos que nós temos na vida, nós somos espíritos. Eu não tenho um espírito, é o contrário, eu tenho um corpo, porque eu sou o espírito, né? Então, quando eu falo da vida, eu estou falando da vida minha imortal como espírito. Quando eu falo da existência, eu estou falando dessa vida agora, eu como Felipe, né? Então, quando nós falamos das penas e gozos, nós temos 2 enfoques. Um, na vida terrestre, enquanto eu estou nessa existência minha aqui de duração da vida material que nós temos. A outra é da vida futura, que nós temos, já tivemos, e vamos ter novamente agora, quando desencarnarmos, né? Então, como lá na introdução diz que ele nos mostra o caminho, como seguirmos o caminho, nesse capítulo nós vamos estudar como é que a gente vai se situar nessa caminhada, como a gente vai identificar alguns pontos e nesses pontos quais são as ações que a gente deve tomar para atingir o ponto que nós queremos. Nesse capítulo aqui, nós vamos fazer tipo uma excursão. Quando a gente combina uma excursão, né, a gente está aqui acostumado aí a Sacramento, né, a gente faz a excursão e a gente sai daqui para Sacramento, né, para nós podermos aprender algumas coisas. E pelo próprio caminho, né, nós já vamos aprendendo como é que nós nos sentimos, como é que nós embarcamos, qual é a posição do embarque, quem é que tem a prioridade de embarcar primeiro, né? Então só aí a gente já vai aprendendo algumas coisas. Chega lá, a gente tem as aulas e aprendemos mais. Na volta, a gente já aprende outra coisa. Engraçado, como eu estou me sentindo melhor, vem refletindo sobre aqueles ensinamentos e tendemos, né, agora mesmo vai chegar o final do ano, né, vamos ter uma passagem de ano, nós tendemos a nos colocar prontos para iniciar novas atitudes, pelo que nós aprendemos. Isso se dá no nosso ano também. Conforme o ano que a gente transcorreu, algumas coisas nós já aceitamos que fizemos correto, como Santo Agostinho fala, né? E outras a gente vê que tem que corrigir. E aí a gente começa a traçar algumas ações. Como a gente não vai conseguir corrigir tudo, né? O que a gente faz é dar algumas prioridades, né? Bom, vou primeiro me esforçar para desenvolver a minha paciência, né? Então é uma das coisas que a gente às vezes determina como prioridade. A outra, vou me esforçar para desenvolver a minha benevolência, para mim ser mais sensível, em perceber a necessidade dos outros, para mim ver realmente o que ele precisa e não aquilo que eu estou ofertando, como que eu acho que é o melhor para ele, né? Isso tudo vai nos situar no caminho e vai nos levar a uma posição que nós próprios fomos quem decidimos, fomos nós quem elaboramos, fomos nós quem criamos. Então nessa excursão que a gente está falando de Sacramento, né? Nessa excursão de hoje, nós vamos viajar do nada ao paraíso. Bela excursão, hein? A gente olha assim, cara, sair do nada para o paraíso não deve ser fácil, né? Não é mesmo. Mas nós podemos ver que todas as coisas que são feitas com sacrifício, elas têm mais valor, né? Por isso que Deus nos faz pequeninos, simples e ignorantes, para chegar a um ser perfeito em relação a Ele, né? Porque sabendo que nós nos esforçamos a cada hora, caímos, aprendemos, levantando, nós vamos criando em nós uma fé construída,
uma fé raciocinada, onde eu aprendi pelos meus erros e meus acertos, pelas minhas tentativas, né? E eu concluo que, para eu ir até ali, talvez seja necessário aí uns 10, 15 passos, porque eu sei que a minha perna dá esse passo. Então já não arrisco mais fora do comum que eu não posso, tá? Por quê? Porque eu aprendi isso, eu caí desde neném para aprender a andar, tá? Então nessa nossa excursão, do nada, a gente já foi puxando do nada, mas se o nada não existe, por que eu me apreensivo tanto quando eu tenho que encarar o nada? Né? E eu fico pensando, meu Deus, quando eu morrer, como é que vai ser? Porque eu nessa hora não acredito em espírito, não acredito em nada, mas o nada não existe. Aí eu fico, poxa, mas se o nada não existe, como é que eu posso não acreditar no nada se ele não existe? E eu fico apreensivo, né? Puxa vida, e agora? O que vai acontecer? O nada é, eu não sei o que é, e a pessoa fica pensando naquilo, né? E se ele não vai pelo lado do nada, se ele é um crente, né? Ele tem alguma coisa no seu futuro, como nós estudamos para nos formar em alguma coisa, para termos uma determinada profissão. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos disso para podermos ter uma vida, né, mais construtiva, mais produtiva, uma vida melhor. Então, se eu não creio no nada, eu vou me preocupar com minha vida futura. E no momento que no momento que eu estabeleço isso, eu sou um espírito imortal e tenho que me preocupar com a minha vida futura, eu começo a tomar alguns cuidados. E dentro da nossa excursão, vou dizer só as estações pelas quais a gente passa. Ó, nada, intuição das penas, intervenção de Deus, natureza dessas penas e gozos, penas temporais, expiações e arrependimento, duração das penas futuras e, enfim, inferno, purgatório e paraíso, né? Então, nessa caminhada, a gente vai passando por essas estações. Então, no momento que a gente sai do nada, né, e eu acredito nessa vida futura, já tem em mim a primeira estação, que é a estação da intuição das penas. E agora, se eu tenho um futuro, e se eu estou caminhando para lá, como será esse futuro? Né? E eu fico me imaginando, o Frânio fica, vocês ficam, cada um de nós fica se imaginando no futuro, né? Porque nós sabemos que somos imortais e vamos para lá. Então essa intuição das penas e gozo vai criando em nós imagens, paisagens, que nós, ora, dormimos e temos sonhos, né? E nos vemos nessas situações, porque são as situações que nós estamos vivendo aqui. Então, quando nós dormimos, e eu, como espírito, saio procurando as minhas sintonias, as minhas afinidades, as minhas simpatias, eu vou estar no grupo em que eu quero. Cada um de nós, então, vai ser responsável pela criação do seu futuro lá na frente. Então, essa situação em que eu me vi, que eu queria, quando eu acordo, eu tive um sonho hoje. Cara, mas eu não consigo me lembrar direito o que é. Mas eu me vi numa situação, era um lugar assim, era um lugar assado, a gente comenta em casa, né? Marido, esposa, filhos, às vezes no próprio centro espírita, né? E fica aquela intuição para nós. Na próxima estação, se há, nesse caso aí, uma interveniência de Deus nessas situações, né? E nós pensamos, poxa, se eu acredito que eu sou um espírito, porque eu já estudei, já me vi em situações lá fora, já li livros de Chico Xavier, está aqui, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier. Esse Fonte Viva é o Espírito de Emmanuel. Se nós pegarmos esse livro aqui, pela pena do Chico, algumas mensagens, o lavrador desatento, quando sempre escuta as sugestões do cansaço, quer dizer, ele desatento, vai ser preguiçoso. Aí você pega o livro de André Luiz, Nosso Lar, né? Aí você vê como é que André Luiz
pela sua inadvertência, construiu o seu futuro, né? Aí você pensa, mas o Chico escreveu Fonte Viva por Emmanuel, assim, um livro tão religioso, né, com essas propostas de nos levantar, nos edificar, né, através das mensagens do Cristo, bem explicadas pelo foco do Espiritismo. E logo depois ele escreve, através de André Luiz, livros científicos, Evolução em Dois Mundos, né, Domínios da Mediunidade. Como pode esse homem escrever coisas tão diferentes? Aí você pega Parnaso do Além-Túmulo, cheio de poesias de poetas diferentes, cunhos de poesia diferentes. Então, através dessa imaginação, não, espírito existe, porque o Chico escreveu isso aí, aqui não foi, porque coisas tão diferentes, um homem quase analfabeto, como é que pode, né? Então, se nós já cremos nesse espírito, né, e nós temos as intuições das situações que a gente vai viver no futuro, por causa do que a gente está fazendo hoje, nós também cremos num Criador. Quem elabora isso tudo? Quem elabora essa vida futura? Onde estarão essas outras moradas que Jesus falou que é real, porque ele esteve aqui, todo mundo viu. Nós não vimos agora, mas vimos no passado, né, quando a gente era espírito naquela época, né? Então, a partir dessas crenças, nós ficamos pensando agora, bom, já se eu me vi na situação, e eu já penso como mais ou menos será a minha pena, será que Deus não pode intervir nisso? E nós fazemos o quê? Oramos. Pai, me ajuda, me dá isso, me dá força, me dá não sei o quê, né? Só que Deus, né, ele sempre nos dá o que a gente precisa. A força que nós temos é a força suficiente para que a gente leve o fardo que ele nos deu para carregar, porque ele não vai dar um fardo mais pesado, porque ele é perfeito. Então ele não ia dar um fardo errado para mim e um fardo certo para o outro. Vocês estão vendo o uniforme da Dona Meca, todos vocês conhecem. Quais são os fardos daqueles espíritos lá? A gente acha que é um fardo pesado carregar aqueles corpos disformes, aquelas mentes impensantes? Não é. É o fardo suficiente para o espírito, senão ele não teria o fardo, né? O que nós não podemos imaginar é que a gente está todo mundo dentro da mesma categoria, tipo misturado, como a gente fala, de alhos e bugalhos, e que a gente vai na banca e vai pegando, hora pega alho, hora pega bugalho. Isso não pode. Isso nós não podemos crer numa justiça divina que faça isso. Todos no mesmo pote, e ele pega bom, bom, ruim, ruim, bom, bom, ruim. Isso não pode acontecer, porque senão a justiça divina não seria perfeita e soberana, mas seria passional ou inadvertida. A partir daí, né, quem tiver a questão da intervenção de Deus, nós vamos para outra estação, a estação da natureza das penas. A natureza das penas, penas e gozos, tá? Sempre que eu falar natureza das penas, porque é a natureza das penas e gozos futuros, não é a natureza das penas e gozos terrestres. Nós estamos nos referindo ao futuro, à espiritualidade, ao mundo invisível nessa hora. Como nós estaremos lá após o desencarne, tá? Então, essa outra estação que nós vamos, que é a natureza das penas e gozos, né? Se nós imaginarmos a natureza, eu já fui lá no dicionário ver, ela é o estado da criação. Então vamos dizer, pelo que a gente estuda lá na geografia, não sei se chama ciência ou história, é aquela formação da Terra, né? Big Bang, a gente não tem até hoje a certeza se existiu, se não existiu. Lá no núcleo Chico Xavier tem um rapaz que chama José Guilherme, e ele é físico e é espírita. Você vê um físico espírita, é porque o espiritismo tem muita força realmente, né? Porque um físico é um cara totalmente voltado para números frios, né? Ou é ou não é, através da física que ele estuda. E ele é espírita. E ele deu um curso para nós lá, para quem quisesse se inscrever, sobre a
física e o espiritismo. E ele veio, vamos dizer assim, discorrendo sobre o tema. E falava nessa hora aqui da criação, porque eu falei em Big Bang e me lembrei do que ele explicou. Ele disse o seguinte: presta atenção, olha a explicação do físico, hein? Se houve uma explosão por causa da união de átomos, né? E aí se fez o universo, né? Pum! Houve aquela explosão tipo atômica e criou o universo que está se expandindo até hoje, né? Ele diz o seguinte: poxa, se houve uma união de átomos, de onde vieram esses átomos? Então a criação não se fez a partir do Big Bang, quer dizer, da grande explosão. Ela já devia ter existido antes, para que esses átomos se unissem para criar o Big Bang, né? E se esses átomos já existiam, de onde eles vieram? De outros universos? Então ele coloca essa posição da física, mostrando que da criação nós somos simples observadores, não somos definidores, vamos dizer assim, porque não há como comprovar essa explosão do Big Bang através da física, porque não tem como eles mostrarem de onde vieram as posições que fizeram a explosão acontecer, né? Então a natureza, ela é esse estado da criação. No caso do universo, aquele monte de nebulosas e tal, galáxias se formando, criou-se a Terra, uma bola de fogo, depois foi resfriando, teve água e a Terra está aí, planeta azul, né? Segundo Neil Armstrong, quando viajou na sua nave lá, né? Aí o que acontece? A partir desse momento da criação, houveram as criaturas. E, havendo as criaturas, a cada uma delas, como a gente falou aqui, de traçar o caminho para ali, nós somos criaturas, e criaturas diferentes, né? Então, através dessa criação, e logo depois da formação das criaturas, essas criaturas diferentes, cada uma delas foi tendo o seu próprio progresso. E na medida que cada criatura foi tendo o seu próprio progresso, automaticamente elas foram criando o progresso da sociedade. Eu produzo isso para mim, você produz isso para você, essa coisa serve para mim, esse não serve, fica contigo, mas vai servir para o outro, e a sociedade vai se desenvolvendo, assim como a humanidade. Então, a natureza das penas vai depender de quem? Nós. Cada um de nós, das nossas individualidades, tá? Então essa estação aqui da natureza das penas vai nos mostrar cada situação que nós próprios criamos. Aí tem aquela lei de ação e reação, né? E causa e efeito. Essas duas leis, elas são quase idênticas. A única diferença é que a lei de causa e efeito nos mostra que o que nós estamos passando foi em função de uma causa, né? Então nada é por acaso. Eu estou aqui usando óculos, tá? Que é um efeito, porque eu fui à ótica fazer o exame, aquelas coisas todas anteriores, e acabou que eu estou com óculos. Mas ele não é a causa. A causa lá no fundo é a minha visão. Então a lei de causa e efeito nos mostra que nada é por acaso. Se nós estamos vivenciando determinada situação, esta situação é porque fomos nós quem determinamos. O nosso andar, o nosso pensar, as nossas atitudes criaram, engendraram aquela situação. E é isso que vai também acontecer na vida futura, né? Então a vida futura vai ser efeito da causa que a gente está vivendo hoje. A lei de ação e reação, ela também é uma lei física de Newton, né? E eu não sei, vamos dizer assim, enunciar a lei passo a passo, mas diz mais ou menos assim: se eu arremessar alguma coisa, que é uma massa, né? Se eu arremessar uma massa qualquer, com uma força qualquer, ela vai ter um retorno de mesma intensidade. Então, se eu jogar alguma coisa a 10 km, ela encontrar um obstáculo, ela vai voltar para mim com a mesma força de 10 km, a mesma massa.
Tá? Então isso é uma teoria, uma tese, né? Agora, a partir daí eu ponho a cabeça para pensar. Bom, eu estou a que distância do meu objetivo? Eu estou aqui, a minha vida futura está lá. Não consigo medir a distância. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu pego aqui uma laranja e quero acertar essa laranja ali naquela parede com uma determinada... Uma laranja não, uma bolinha. Pego uma bolinha, vou acertar ali para me pegar a bolinha de volta, para me poder explicar o que é lei de ação e reação. Aí eu calculo, né? Uns 3 metros, uma bolinha está bem cheia, está bem durinha, eu vou mandar uma força aqui, aí eu mando com uma força, mas eu calculei mal. E a bolinha bate e volta, vai lá longe, não vem até eu, né? Então o que eu faço? Usei a força errada. Na próxima vez, eu uso um pouco menos de força. Já viram criança como faz carinho? Faz carinho no vovô. Tá, eu falo, ô Pedro, que isso, cara? Vovô, carinho. Ele não consegue medir a força que ele tem. Aí você pega a mão, carinho é assim, não é assim, né? Tem esse trabalho de ensinar, né? A mesma coisa é a questão da laranja. Então, no momento que você viu que ela foi lá, você aplica uma força menor. Mas também você tem que ver se a tua parede é tão dura que vai receber essa bola e vai voltar, ou se a parede vai amortecer, né? Vai fazer assim, né? Aquele movimento, e a bolinha, em vez de voltar, escorrega para o chão. Nós vemos isso muito em jogos de futebol, né? A bola vem, o jogador bate no peito dele, né? E ele craque, a bola consegue ir devagarzinho para o chão. Aí eu falo, opa, naquela parede eu não posso jogar essa bola, eu tenho que ir até a parede. Então, na hora que eu estou fazendo uma caridade, eu não posso pegar algo e dar para a pessoa, porque eu não conheço a pessoa. Eu tenho que ir a ela e perguntar, olá, quem é você? Do que você precisa? Quanto você precisa? De que forma você precisa? E aí, a partir daí, eu lanço a minha bolinha de caridade. Nisso que eu estou fazendo, eu estou... elaborando a natureza da minha pena ou gozo futuro. Porque se eu jogo a bolinha ou a caridade e não deixo para lá, quero uma esmola, eu dou a esmola e já saio andando, não quero nem ver, né? O outro vem como bom samaritano, pegou lá o cara, botou no seu cavalo, levou até a hospedaria, pagou uma parte lá das despesas, disse que ia voltar para pagar o resto, né? Então são procedimentos diferentes e que vão nos dar efeitos diferentes lá na frente. Então essa é uma outra estação que é a natureza das penas, tá? Essa natureza da pena, se a gente for, aí eu escrevi aqui, eu separei em penas e gozos, tá? Quando a gente fala de pena, nós estamos falando de sofrimento, condenação ou questões psicológicas. Quando eu estou falando de penas, consciência, lá no futuro, efeito das coisas que eu fiz aqui, tá? Quando eu falo de gozo, eu falo de felicidade. A mesma coisa, efeito das coisas que eu fiz aqui. Mas coisas que me dirigiram para objetivos ou situações diferentes, como a gente viu na questão do sonho. Uma hora eu fiz de uma determinada forma e me dirigi ao sofrimento. Na outra eu fiz de determinada forma e me dirigi à felicidade. Nós podemos ter 2 exemplos, né, de pena e gozo perto da gente, quando a gente fala de Chico e André Luiz, né? Nós sabemos, através do livro Nosso Lar, que é outro livro que Chico escreveu através do espírito de André Luiz, qual pena foi a de André Luiz, aonde ele foi parar, quanto tempo ele levou, como é que ele esteve lá, para que depois, pouco a pouco, pudesse ir se reabilitando. E Chico Xavier, pelas notícias que a gente tem, pelas coisas boas que ele fez, só teve lá felicidade sendo recebido por Cristo, né? Então, quer dizer, esses caminhos que nós temos a oportunidade de conhecer mais de perto, que as outras pessoas também conhecem, mas nós que resolvemos estudar o Espiritismo, nos aproximamos mais dessas situações, né? A gente consegue ter o contato, né?
Vocês têm aqui o Gilberto atualmente, né? Não sei se tem outras pessoas, eu não frequento a área da casa Eurípides Barçanufo, né? De Chico há muito tempo. Eu devo ter aí uns 5 anos, mais ou menos, que eu vim de volta, estava fora, vim de volta e cheguei lá na freguesia e para ver onde é que tinha uma casa espírita perto, e me indicaram no Chico Xavier. A gente foi para lá, eu e a minha esposa, e a partir dali a gente continuou o estudo da doutrina lá no núcleo, né? Então nós não temos assim histórias, né, mais próximas do Chico que nos sirvam de exemplo e nos sirvam de base para a gente fixar, construir a nossa fé. Mas vocês têm essa sorte de ter o Gilberto aqui há bastante tempo, e ele foi um daqueles moços que estiveram lá com ele e que receberam a orientação de fundar o centro, né? Então, que é pelas histórias que eles contam, a gente pode ver a alma que foi Chico, a maneira como ele estava construindo a sua vida futura, a natureza do seu gozo de felicidade lá, né? Então nós vemos que pela Pastorino? Então, pela página de Pastorino do que é ser humilde, né? Pelas páginas de Emmanuel do que é caridade, nós podemos ver através do Chico o que é construir uma felicidade futura, que é depois do desencarne. Através de outros companheiros nossos, que segundo Emmanuel, não são maus, apenas não têm o conhecimento suficiente para trabalhar ainda no bem. Então eles trabalham com o mal. Mas porque são maus? Não, porque são ignorantes, são egoístas, são avarentos, são vaidosos, né? E uma série de antivirtudes que os fazem querer as coisas que eles não têm o poder de ter através da conquista do estudo, do trabalho, do esforço. Então se dedicam a um esforço completamente desarmonizado do bem para obter as coisas que precisam, né? E aí nós temos as notícias aí, morrem cedo, né? Morrem de formas violentas, né? E esse futuro que estão construindo não é o futuro da felicidade, ainda é o futuro da pena. Então, quer dizer, a natureza das penas, ela vai depender das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso entendimento, das nossas intenções. Porque podemos errar, mas a intenção tem que ser boa, tá? A próxima estação, então, vai ser sobre as penas temporais. Então, tem uma questão aqui das penas temporais, porque a gente às vezes confunde a pena temporal com o tempo da pena, e é uma coisa diferente. Eu fiquei estudando bastante isso aqui e confesso que estou falando isso porque eu tive dificuldade. Claro que vocês, né, provavelmente estudaram muito mais do que eu, né, e tem talvez uma condição melhor de entender isso, tá? Mas eu preciso falar para mim mesmo para fixar essa diferença na minha consciência, né? Então, as penas temporais, se eu tiver errado, vocês falam: Felipe, você estudou muito, tentou entender, mas ainda não conseguiu entender direito. É assim, assim, assim. Podem falar comigo, tá bom? Eu entendi o seguinte: penas temporais são as ocasiões de acontecimento das penas. Então, em que situação elas vão ocorrer e quando elas vão ocorrer. Então, se eu pegar aqui, né, virando a página, né? Peraí. Deixa eu ver a duração das penas. Ah, tá aqui. Tá bom. Então, se eu pegar cada existência que eu tenho, né? Aí estamos falando do mundo terrestre. Cada existência que eu tenho, você vê que eu tenho uma determinada pena, que não quer dizer só, como a gente viu aqui no início, né? Ela não é só um sofrimento psicológico, ela pode também ser uma prova, um resgate, né? Mas aí a gente
como os resgates às vezes são difíceis, né? Vocês viram aquela, acho que foi na Colômbia, não sei bem, que explodiu uma mina, não sei o quê, e o mineiro ficou preso com alguns companheiros lá embaixo, né? E chamaram os bombeiros, eles furaram aquele negócio, foram buscando de um em um, quer dizer, eles ficaram lá embaixo não sei quantos dias, né? Quer dizer, essa pena de resgate, que a gente não sabe por quê, porque cada um de nós tem as suas penas, né? Elas aconteceram ali, como a gente viu, não por acaso, mas porque naquela existência, né? Se eles ainda estiverem vivos enquanto homens, né? Nessa existência deles, foi a época adequada em que eles estavam fortalecidos para passar por aquela pena. Por que eles ficaram presos naquele buracão lá embaixo, sozinhos, sem ar devia ter algum, né? Porque senão não existiriam, mas de uma forma ou de outra, tanto tempo, e foram resgatados, né? Ao mesmo tempo que eles estavam sendo resgatados, eles também estavam praticando o próprio resgate. Resgate de quê? De uma situação anterior, uma causa que eles determinaram para ser o efeito da prisão deles ali dentro daquela mina. Por que eles ficaram presos? Será que eles aprisionaram alguém? Será que eles sufocaram alguém? Será que era do tempo das câmaras lá de gás? Ninguém sabe, só cada um deles é que vai saber. Mas a gente pode botar a nossa imaginação para pensar, porque não foi por acaso. Mas o que eu quero dizer, que eu entendi das penas temporais, então é isso. Ela vai acontecer na hora certa e no lugar certo. Por quê? Porque quando eu estava desencarnado, eles, né, vamos pegar o exemplo deles, quando eles estavam desencarnados, eles passaram por algumas situações lá. Não sabemos o que eles fizeram para ter que ficar no buraco. Mas por um acaso, né? Por um acaso não. Por uma determinada razão, eles foram parar numa área umbralina, vamos dizer assim. Da área umbralina, eles tiveram um tempo de remorso. Desse tempo de remorso, eles acordaram para o arrependimento. Do arrependimento, eles quiseram se restabelecer, porque viram o erro que cometeram. E aí falaram, eu preciso resgatar esse mal que eu fiz. O que vocês sugerem, vocês que são sábios dessas coisas? E pediram auxílio aos espíritos superiores. E eles falaram, olha, você primeiro tem que estudar aqui um pouco nesse grupo, porque para você praticar essa questão de enfermagem, você tem que fazer o curso de técnico de enfermagem. Para você praticar essa questão de jardineiro, de cultivar as plantas, você tem que ter outro tipo de instrução. Essa situação de você servir no bem, Médicos Sem Fronteira, alguma coisa, você precisa ter outro tipo de formação. Então, esse grupo aqui escolhe o que, nós queremos isso, e eles elaboraram um plano, passaram por um grupo de estudo, fizeram, vamos dizer assim, as suas autoavaliações, e foi dado a eles, não, vocês estão prontos, podem ir para a sua prova de resgate. Então, quer dizer, isso é uma coisa temporal, no tempo certo vai acontecer, mas para isso, elaborem antes um plano de ação, uma prática de situações que vocês possam se sair bem no resgate. Então, quer dizer, essa é uma pena temporal, quer dizer, no tempo certo, de acordo com o que cada um pode obter de resultado para si. Tá? Então, essa é a pena temporal. E aí nós vemos que a próxima estação é sobre o arrependimento e a expiação. Então, repara que essa prova temporal, ela vai desembocar onde? Né? Ela vai desembocar na nossa reencarnação. Tá? No momento em que eu já estive desencarnado, passei não sei quantos tempos lá, André Luiz parece que foram 8 anos, né? No umbral, passaram lá 8 anos no umbral, até que a luzinha daquela moça, que ele atendeu o filho ou o marido de má vontade, mas atendeu, porque a secretária falou, não, atende aí, o moço está passando mal. Então tá bem, vou atender. Né? Atendeu, curou a pessoa, e a esposa fez orações para ele. Jesus, meu Cristo, atende esse doutor André Luiz que salvou meu marido. Né?
Então, depois de muito tempo lá no umbral, porque ele não entendia nada do porquê que ele estava fazendo as coisas do jeito que ele fazia, teve uma porção de sofrimentos, né, psicológicos. Porque quando ele acordou e viu que a vida não era nada, era a vida futura, ele se apavorou. Opa, o que é isso? Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? E se perdeu psicologicamente, né? E até que as orações daquela senhora fizeram com que raios de luz, pensamento, a oração, a energia, né, se dirigissem até ele. Mas 8 anos depois, foi quando a época em que ele já estava esgotado nos seus remorsos, nos seus pensamentos, e o arrependimento começou a surgir. Aí a luzinha veio sobre ele, a espiritualidade resgatou, para que ele pudesse caminhar, como a gente sabe que ele caminhou lá no nosso lar, né? A partir daí, né, nós tivemos a função do arrependimento e entramos na questão da expiação. A expiação, ela também é uma lei de causa e efeito. Então, quando nós falamos expiação, nós estamos falando de resgate de coisas passadas. As pessoas não, expiar é olhar para trás. Não é. Olhar para trás é olhar para trás. Expiação é veja o que fez, refaça o que fez mal feito. Isso é expiação. Reparar, resgatar o que você fez de errado, tá? Então, nesse caminhar de você fazer essas reparações, o que acontece? Isso é uma prova. Porque depois, quando você se propõe a ter a tua expiação, a passar pelas coisas que você precisa passar, para você consertar, né? Depois que você termina, você tem que ver, bom, conseguiu ou não conseguiu? No livro Jesus no Lar, tem uma historinha que retrata isso. Ele diz o seguinte: tinha uma cidadela, uma cidadezinha, e chegou uma pessoa lá. E essa pessoa, com o passar do tempo, foi se mostrando uma pessoa muito boa, sabia usar a lei de ação e reação, fazia a caridade certa, ele sabia perceber as necessidades e sabia como fazer, como falar, essas coisas todas. E as pessoas da cidade começaram a orar por ele, como fez a senhora, fez uma coisa boa para o filho e adorou. O pessoal da cidade percebeu que estava recebendo coisas boas, começou a fazer oração para ele. E isso chegou, né, aos ouvidos, né, dos anjos, né? E os anjos falaram: engraçado, está acontecendo isso, está escutando? Estou, e você? Tá, estou. Então os anjos se reuniram: vamos lá ver o que é? Vamos. E foram lá na cidadela e observaram a situação e viram que realmente era uma verdade. Aquele homem era um homem bom. E o que eles fizeram? Voltaram a Deus, falaram: Deus, aquele lá merece, né, o rótulo de santo. Ele faz isso, faz aquilo. Bom, Deus, não vou discutir. Vamos fazer o seguinte: vamos mandar uns avaliadores. E a primeira avaliação que deram ao homem foi para que ele fosse um homem pobre. E ele ficou muito pobre, bastante pobre, né? Mas ele não se revoltou, e ele não se desesperou, e ele não se suicidou. Ele foi indo, e mesmo assim ajudava quem estava ao lado dele da maneira que ele podia, e os anjos voltaram satisfeitos. Deus, ele fez assim, passou nessa prova que o senhor falou. Ah, é? Então vamos mandar a prova da riqueza, que é o contrário da pobreza, vamos ver. E ele então, que era pobre, começou ali a trabalhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e foi montando um patrimônio. Mas ao invés do império, do domínio, da escravidão, ele montou escolas, montou centros de ensino, de trabalho, e a cidade foi prosperando, as pessoas foram prosperando, né? E os anjos voltaram. Deus, aconteceu isso, ele realmente é um santo. Aí Deus falou: não, espera aí, vamos mandar então a prova do poder, para ver como ele vai sair. E aí os anjos começaram a dar a ele poder, porque que ele era pobre, se viu rico, e viu que se ele era pobre, o pessoal mandava nele, e ele agora que era rico podia mandar nos outros. Mas ele não fez isso. Ele usou o poder dele para
incentivar os seus próprios funcionários a terem os seus bens, a não serem perdulares, a não serem pródigos, a montarem os seus próprios patrimônios, porque ele próprio, rico daquele jeito, poderia um dia vir a falir novamente, como ele foi pobre, né? E os anjos ficaram admirados. E chegaram: Deus, veja isso. Ele usou o poder que ele tinha para insuflar, para estimular os seus próprios homens. Aí, bom, então vamos mandar a prova da ira, da cólera. Se ele resistir a essa, ele vai ser santo. E aí o que aconteceu? Um funcionário dele, que recebeu tudo isso dele, que conhecia toda a sua história, começou a levantar alguns falsos testemunhos. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma história do Evangelho, que quando a gente fala dos outros por trás, às vezes a pessoa chega no ambiente que era tão amigo e se sente meio fora, né? Está acontecendo alguma coisa. O que é isso que está acontecendo comigo? Foi o fofoqueiro que passou antes e falou mal dele, né? Então isso é percebível, né? E essa pessoa começou a fazer esse tipo de coisa com ele, né? E ele começou a perceber dentro da sua empresa modificações de ânimo e começou a investigar. E foi parar nesse funcionário que estava fazendo isso. E aí ele se encheu de cólera, que todos nós temos, amansadas, né? Cada um de nós tem a sua cólera amansada. Mas de quando pisa no calo, a gente, depende da pisada e de cada um, do calo de cada um vai reagir de uma maneira, né? E esse homem, então, reagiu colericamente. Você fez isso não se faz, que negócio de fazer alguma coisa dessa comigo, está despedido. E despediu a pessoa perdeu o emprego, os filhos perderam a escola, a esposa começou a brigar com ele também perdeu a esposa, e a vida do funcionário, e os anjos voltaram. Falei: Deus, ele não passou na prova, né? Isso tudo para nos mostrar que as expiações vão dar para nós essa questão tal do livre-arbítrio. Não é porque nós agora estamos aprendendo que na lição de penas e gozos, a gente tem penas e gozos tão pesadas quanto a gente pode carregar, que a gente vai molengar. Pelo contrário, a gente tem que fazer um esforço danado para não pegar e jogar fora. Ah, já que é assim, já que me deu porque eu posso, então deixa para lá. Eu já sei que é a minha, ninguém vai pegar e deixa a pena para lá. Não é assim, a gente tem que se esforçar, não pode esmorecer, e tem que ter perseverança, aquela fé construída de que o tempo vai passar e que nós vamos ser elevados a um patamar melhor. Essa é a questão da pena temporal e das suas naturezas, tá? E a questão do tempo de duração, né, que é a diferença da pena temporal e do quanto a pena dura, vai depender de cada um de nós. Porque essa pessoa, por exemplo, que ia ser alçada a santo, não foi. Vai ter que pegar uma pena futura, né? Quando ele chegar lá em cima, puxa, tu não passou nisso aqui? Bom, você já passou em poder, riqueza e pobreza. Agora você vai ter que estudar o ódio, a cólera, essas coisas. Quando você estiver preparado, aí você vai para a tua expiação. Se você passar, pronto, vai ser alçado para anjo. Então, quer dizer, a pena que ele teve a oportunidade de ser sido bem sucedido naquela hora, ele não foi. Então a pena vai durar mais um tempo. Que tempo? Aquele tempo que nós estamos falando é do tempo da vida invisível, do mundo espiritual. Ele vai ter que passar um pouquinho lá no umbral, pelos remorsos do que ele fez com o rapaz, que mandou embora, as coisas que aconteceram em função disso, né? E aí é quando ele vai... Eu não sei se todo mundo aqui lava pano de chão na máquina de lavar, certo? Lá em casa eu sou o incumbido de passar o pano de chão lá na varanda onde o cachorrinho faz as suas necessidades. Aí eu vou no tanque, dou uma lavadinha e deixo estendido para secar. No final da semana, a minha mulher tem a faxina e junta todos os panos e puf, mexe na máquina. Cara, eu não sei se vocês já devem ter visto, aquilo embola um no outro que não é mole para desenrolar, né? Aí eu que sou o desenrolador dos panos. Aí puxo o pano para cá, puxo o pano para lá para separar. Então eu quero dar um exemplo. Se um simples pano de chão, numa maquininha de lavar pequenininha, dá aquela mão de obra toda, imagina desenrolar esse rolo lá
do pai, da mãe, do filho que perdeu a escola, do funcionário que foi demitido, do homem que fez essas causas, do anjo que estava querendo que ele fosse santo. Então, desenrolar isso tudo significa um tempo de pena, porque eu não estou na felicidade, eu estou armando a minha próxima encarnação. Então, essa é uma pena que nos aflige. Será que eu vou resistir agora? Né? Então, quer dizer, essa questão é que é a questão da duração da pena. Dependendo do nosso desempenho, ela vai durar tanto mais ou tanto menos. Tá? Próxima estação. Chegamos. Agora, purgatório, inferno, purgatório, paraíso. Né? Vocês veem que nós próprios, nos nossos exemplos encarnados, nós temos pessoas que dizem para mim, minha vida é um inferno. Né? Alguém já deve ter escutado isso, se não falou, certo? E o outro diz, não, eu devo estar no umbral, né? Eu devo estar no purgatório. A própria pessoa reconhece que deve estar, né? Já outro não fala nada. Por quê? Porque ele está no paraíso. Então, como diz a mensagem ali, ele tem essa humildade de não se mostrar, de não dizer o que é, nem onde está. Ele vive o seu paraíso, porque o paraíso dele pode não ser o paraíso nosso, tá? Porque como a gente viu lá na frente, o gozo é a felicidade, e cada um de nós encara a felicidade de uma maneira. Então, quer dizer, quando nós passamos por todas essas estações que a gente vê, e temos descortinado na nossa frente as 3 portas, inferno, purgatório e paraíso, que pode ser os nossos destinos, também nós vamos nos dirigir para a porta a qual a gente tem as nossas simpatias, a gente tem as nossas afinidades, a gente tem os nossos amigos. Do jeito que a gente foi aqui, é o jeito que a gente vai ser lá. Então, companheiros, a lição do Livro dos Espíritos que a gente estudou hoje é justamente como é que nós vamos evoluir. É uma decisão de cada um de nós, e o Livro dos Espíritos traz para nós, através da organização da doutrina espírita por Allan Kardec, o caminho e a forma que a gente deve ir, que a gente possa refletir nessa magnitude da doutrina que nós escolhemos para abrigar os nossos corações, e possamos, através das orações, nos fortalecermos, para que a gente possa caminhar na direção da porta do paraíso. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, Ele deu-lhe apóstolo